Menina! Hoje na nossa aula nós vamos falar de bolinhas e a sua importância para você poder tecer muito. E aproveita e deixa uma delas para eu poder brincar. Muito, 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 muito. Então, beijo e fui! Eita, aqui na aula de hoje nós vamos falar de bolinhas. Sim, as bolinhas elas são muito importantes para nós que estamos começando aí, né? Para quem está começando nos amigurumis, porque as bolinhas elas vão dar algumas noções importantes para nós. E hoje eu quero, além que você aprenda a fazer as bolinhas, que você entenda também a importância dessas belezinhas. Primeiro porque quando a gente faz a bolinha, a gente tem uma condição de treinar algumas coisas muito importantes. Primeiro delas é treinar a qualidade do nosso ponto. Então, a forma como você segura a agulha, a forma como você tensiona. Então, assim, as bolinhas, elas vão te ajudar muito. Segundo ponto que as bolinhas vão te ajudar pra caramba é na agilidade. Então, quanto mais bolinhas você fizer, mais rápida você vai ficar, ou rápido, né, você vai ficar, e mais você vai conseguir aí antecipar e agilizar o seu trabalho. Logo, quem consegue agilizar o trabalho consegue ganhar mais dinheiro, né? Isso é óbvio, porque quando a gente tem o nosso trabalho, se a gente demora 1 hora para poder criar uma peça, tecer uma peça, e a gente conseguir diminuir para 30 minutos, a gente já conseguiu mais tempo, logo a gente lucra mais. Então, as bolinhas elas vão me ajudar nisso. E além disso, as bolinhas também vão me ajudar a entender as proporções dos amigurumis. Como assim, Grace? Dessa forma, ó, presta atenção aqui comigo. Toda vez que a gente está fazendo um amigurumi, a gente começa a tecer por aumentos, né? Deixa eu ver aqui, eu comecei aqui embaixo. A gente começa com aumentos. Então, a gente tem 6 pontos baixos, isso eu tô dizendo uma bolinha padrão, tá? 6 pontos baixos, depois 12, depois 18. Normalmente são múltiplos de 6. Eita, pau! Agora a gente volta para a escola. E aí, quando você está tecendo a sua peça, você está criando e fazendo seus aumentos, né? Aqui que tá na carreira de aumento. Quando você está aí criando e fazendo aí os seus aumentos, primeiro você está treinando as formas de você fazer aumento, né, ou diminuições, e segundo, que você começa a perceber que como que a bolinha vai se comportar. Então, por exemplo, eu sei que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras, 5 carreiras com aumentos. É isso? Isso. 5 carreiras com aumentos. Então, olha o tamanho que a minha bolinha já chegou aqui, ó, com 5 carreiras de aumento. Assim, você consegue definir mais ou menos até mesmo o tamanho dos seus trabalhos. Por exemplo, se você quiser pegar um trabalho e pegar uma receita e calcular, você vai contar lá na receita quantos pontos tem de aumento. Aí você pula dali em diante, ó. Porque aumento é o que vai fazer a peça crescer. Então, toda vez que a gente vai fazer uma bolinha, toda vez que a gente vai fazer uma cabeça, um corpinho, um pezinho, a gente começa sempre com aumentos, né? E o aumento é que vai definir o tamanho da sua peça, se ela vai ficar grandona, se ela vai ficar menor. Então, a gente precisa entender e precisa treinar bastante, por isso as bolinhas são importantes. Outra coisa que as bolinhas são importantes é para mostrar para mim que mesmo com uma agulha, eu consigo uma agulha diferente e a mesma linha, eu consigo alcançar resultados diferentes. Por exemplo, estas 4 bolinhas, elas foram feitas com a linha amigurumi. Então, observe, todas elas foram feitas com a mesma linha, usaram enchimento, gastamos aí um tempo parecido, mas elas tiveram um detalhe. A agulha foi diferente. Então, a primeira forma de você mudar o tamanho dos amigurumis é você alterando aí o tamanho da sua agulha. Por exemplo, aqui, nessa aqui foi feita com a mesma agulha. Nessas 3 aqui foram diferentes. Então, você conseguir alterar aí o tamanho dos seus amigurumis, primeiro ponto é utilizando agulhas diferentes. Essa daqui eu usei a 3,5, nessa daqui eu usei a 3 e nessa daqui eu usei a 2,5. Então, perceba como que só assim, só aqui, eu já consegui mudar o tamanho dos meus trabalhos, tá? Outra forma que eu tenho de mudar o tamanho do meu trabalho é escolhendo, por exemplo, linhas que sejam semelhantes, mas que tenham um tex diferente. O que é esse tex? Tex, ele nada mais é do que o peso de 1.000 metros de fio.
Só que quando eu tenho 2 fios da mesma composição, e eu quero dizer 2 fios de algodão 100%, ou 2 fios de acrílico com algodão, né, que são os mistos, quando a gente tem fios com tex aproximado, a gente consegue até mesmo fazer a substituição de um fio para outro. Então, por exemplo, aqui na minha bolinha, ambas têm 15 carreiras, ambas foram feitas com fio 100% algodão, só que essa daqui foi feita com fio amigurumi, que se eu não me engano o tex é 492, e essa daqui foi com a linha Bela, que o tex é um pouco menor. Então, olha o tamanho da bola, a diferença que você tem. Então, digamos que você vai fazer vou botar aqui um leãozinho. Digamos que você vai fazer um leãozinho, o leãozinho aqui, ele foi feito com a linha amigurumi. Foi? Não, ele foi feito com a linha Bela. Digamos que eu queira fazer com a linha amigurumi. Ele vai ficar bem maior, tá? Ou até, por sinal, se eu utilizo, aqui, ó, eu tenho uma linha Bela não, Balloon, e eu tenho uma amigurumi soft. Ambas têm 15 carreiras. Só que observa, e todos eles eu uso sempre agulha igual, tá? Pra gente poder fazer sempre essas comparações, todas elas eu utilizo agulhas iguais. E aí observa a diferença do tamanho, gente. É absurda a diferença. Assim, a gente fala, a composição ela é muito semelhante. Para você ter ideia, a composição da Balloon, ela é 58% de algodão e tem 43% de acrílico. Se eu não me engano, eu vou conferir ali. E aqui é a amigurumi soft, ela tem 55% de acrílico, 45% de algodão. Qual é a principal diferença dessas duas linhas? Que elas são irmãs, né? São parecidas, sim. Mas, primeiro, uma tem o tex e nesse momento o tex importa, tá? Tem momentos que o tex não importa, mas nesse momento aqui importa e muito. Então, essa daqui, olha, tem um tex que é 434 e a da Balloon já é um tex menorzinho. Então, e isso reflete diretamente no tamanho que o seu amigurumi vai ficar. Agora, quando eu pego duas receitas, e essa daqui, peraí, deixa eu conferir aqui, com a agulha 2,5. Aquela ali foi com a 3. Quando eu pego duas linhas que são de composição diferente, por exemplo, aqui eu tenho a amigurumi soft e aqui eu tenho a amigurumi normal. São duas linhas semelhantes, tá? No tamanho, que eu vou dizer. Mas elas são bem diferentes no tato e na composição. Uma é 100% algodão. Você percebe que ela tem um brilho, né? Ela tem... E esse daqui é uma linha mais fosca. Mas ambas têm as suas aí vantagens e desvantagens. Aí você olhando assim, você fala assim: ah, mas um bichinho, eu posso utilizar a mesma linha, a mesma agulha, né? E eu posso também mesclar os trabalhos utilizando as duas. Sim, você pode, mas lembre-se, faça sempre o testezinho primeiro, porque às vezes você está usando a mesma agulha e pode dar diferença, tá? Isso pode acontecer em qualquer bichinho. Então, por exemplo, eu vou fazer um bichinho onde o corpinho dele seja com a amigurumi soft e todo o resto seja com a amigurumi normal. Observe-se na receita, você vai ter essa diferença de linhas, né? Porque a composição aqui faz diferença. Ah, Grace, mas o tex é parecido, só que o tex para linhas iguais, ou de composições diferentes, ele não vai fazer diferença, tá? Ele não tem alteração e ele não entra aqui nessa matemática, tá ok? Então, formas que nós temos, só para recapitular, formas que nós temos para poder mudar o tamanho de um amigurumi. A gente vai trocar o tamanho das agulhas, a gente pode trocar também a composição das linhas e a gente pode trocar também o tipo de ponto do meu trabalho. E, gente, essa do tipo de ponto é impressionante, porque olha só, esse daqui, nós fizemos esses amostrinhas aqui, essas amostrinhas, lá na nossa aula de pontos baixos, tá? Então, se você tiver dúvida, volta lá e assiste. E aí, você percebe que ele tem uma diferença de tamanho e só da mudança da agulha. Da agulha não, desculpa. Só da mudança do tipo de ponto baixo escolhido. Então, aqui, ó, ponto baixo em X, ponto baixo em V, ponto baixo em centrado. Então, qual a principal diferença que eu vejo aqui? O ponto baixo em X, a peça, ela fica mais encorpada, ó. Ela tem a tendência de encumbucar, logo a peça fica levemente, isso vale ressaltar, e muitas vezes, levemente menor do que quando você usa o ponto V,
tá? Então, o ponto V, que é aquele primeiro que a gente aprende no crochê, né? Ou então nos amigurumis, ele deixa a sua peça num tamanho padrão, digamos assim. E se você quiser ela levemente menor, você usa o X, ou se você quiser ela num tamanho aí que seja um tamanho um pouquinho maior, lembrando que essas diferenças aqui causadas pelo ponto baixo, pelo tipo de ponto baixo, são diferenças sutis, tá? Então você não vai ter uma diferença como foi aqui, ó, por exemplo, da linha, essa daqui, da 3 para 3,5. Você tem uma diferença um pouco maior. E maior ainda você tem quando você utiliza, ó, a agulha 2,5 para a agulha 3,5. Então, você tem uma diferença grande. Já aqui, nos pontos baixos, você não tem tanta diferença. Mas a diferença mais marcante é que quando você trabalha com o ponto square, a sua peça vai ficar mais durinha, logo ela fica um pouquinho menor, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo para mim nos comentários. E se você quer aprender mais alguma coisa, deixa aqui para mim também a sua sugestão, que eu vou adorar poder fazer. Não se esqueça de curtir aqui o canal. Gente, são muitos pedidos, né? Mas não tem jeito, eu preciso fazer. Curte aí o canal, porque ajuda, né, a crescer cada vez mais e mais pessoas vão sendo ajudadas aos pouquinhos. Um super beijo para vocês e fui!